Platão é um dos filósofos mais importantes da história. Ele viveu na Grécia Antiga, no século IV a.C., e o que ele escreveu até hoje influencia nossa forma de pensar. Mas o interessante é que, mesmo não falando de Deus como as religiões falam, Platão nos ajuda a refletir sobre a existência de uma realidade superior, algo transcendente, que muitos relacionam com a ideia de Deus. Vamos lá, né, gente? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? E se você que está me assistindo gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Então já se inscreve, deixa seu like, que isso é muito importante para que o canal ele continue cada vez mais. Vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, tá? A gente vai explorar aqui o pensamento de Platão, que nada mais é uma figura extremamente importante da filosofia, e Platão também, de certa forma, abriu as portas para que o mundo espiritual ele seja possível. Então, nesse vídeo, nós vamos estar refletindo sobre essa ideia. Acho que vocês já sabem aí que Platão ele foi professor de Aristóteles, né, e aluno de Sócrates. Platão foi uma das mentes mais brilhantes em Atenas, um dos filósofos mais importantes, como vocês viram aí, e o pensamento dele alcança pessoas até os dias de hoje. Mas, o que Platão pensava? E por que Platão abriu as portas para o mundo espiritual? Precisamos deixar em mente que, antes de Sócrates, antes de Platão, os filósofos que eram os pré-socráticos, a gente tem ali mais ou menos Pitágoras, Parmênides, Heráclito, Demócrito, todos esses filósofos que estavam antes de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, eles são chamados de pré-socráticos. Esses filósofos, eles tinham um motivo de buscar a realidade do mundo como totalidade. Mas esses filósofos, eles buscavam a ideia de mundo totalmente voltada para a natureza, o que na filosofia nós chamamos de arqué. Eles buscavam ali um princípio geral que explicasse todo o universo. Então eles buscavam esse princípio na natureza. Por exemplo, Tales de Mileto, o primeiro filósofo, ele dizia que todas as coisas elas são constituídas pela água. Então a água, para Tales, é o princípio que rege todas as coisas no mundo. Então vejam a diferença. Com a chegada de Sócrates, a gente percebe que essa ideia da natureza, das coisas fora, deixou um pouco de lado. É por isso que na filosofia tem uma ruptura de pré-socráticos. Por quê? Porque quando Sócrates ele entra para filosofar, Sócrates ele começa a dizer que todas as coisas que ele quer, que ele sente a necessidade de buscar e de explicar, é o homem, é a sociedade, é a política. Então Sócrates ele é aquele filósofo que começa a ter a ideia mais voltada para a humanidade, para as pessoas, para o dia a dia, e deixar um pouco de lado essa ideia da natureza. Vejam o professor de Platão como ele já estava pensando. Mas, como o objetivo dessa aula aqui é focar simplesmente em Platão, eu estou fazendo só uma introdução para vocês entenderem como era antes de Platão. Falando especificamente de Platão, a gente começa a analisar algumas ideias importantíssimas. Então vamos começar a incorporar aqui, né, a ideia de Platão. Vamos lá. Platão ele acreditava que todas as coisas que nós vemos com os sentidos é imperfeito. Como assim todas as coisas que nós vemos com os nossos sentidos é imperfeito? Veja, nosso olfato, audição, paladar, tato, todas as coisas que nós conseguimos captar com os nossos sentidos, como posso ver, eu posso cheirar, eu posso tocar. Para Platão, tudo que nós podemos observar nessa realidade de sentidos é imperfeito. Por exemplo, para ficar mais didático, uma flor nós podemos ver, podemos cheirar, podemos tocar, ou seja, podemos captar uma flor com os nossos sentidos. Só que brevemente essa flor, com o passar do tempo, ela murcha. Uma cadeira que nós podemos sentar, podemos tocar, ela com o passar do tempo ela quebra. Uma pessoa que podemos nos relacionar, com o passar do tempo a pessoa envelhece. Então vejam que a ideia de Platão é justamente essa. O mundo que nos cerca, a nossa volta, que nós podemos captar com os sentidos, ele é um mundo imperfeito, é um mundo passageiro. Mas não para por aí. Por trás dessas coisas, para Platão, existe uma realidade que ela pode ser eterna. E isso Platão chama de ideia. A cadeira, eu estou sentado na cadeira, a cadeira concreta, ela é até imperfeita, mas existe a ideia da cadeira. E a ideia da cadeira, ela é imperfeita e imutável. Calma, isso aqui é bem abstrato. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês podem ver aqui que tem esse caderno, tá, de anotação, que eu uso para escrever bastante coisa nele. E essa daqui é a ideia concreta
de um caderno que eu posso tocar, eu posso ver a cor, eu posso ver o tamanho. É a ideia concreta que eu consigo captar com o meu sentido. Mas quando eu tiro esse caderno na minha frente e quando eu começo a pensar em um caderno na minha mente, na ideia, ele não é necessariamente esse caderno. Existe na minha mente uma ideia, caderno, que não é esse especificamente, é só uma ideia. Isso é válido para todas as coisas. Eu posso ter a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, mas existe uma ideia dentro da minha mente que não é especificamente nenhum deles, é a ideia humano. Consegue entender? Platão ele leva esse argumento e ele diz que existe também a ideia do bom, a ideia da justiça, que nós não conseguimos ver propriamente, concretamente, dizendo o bom, o justo, ninguém pode ver isso. Mas nós temos essas ideias dentro da nossa mente, a ideia de beleza. E isso, de certa forma, eu não sei se vocês já conseguiram captar, já vai apontando ali para um mundo transcendente, um mundo metafísico que não se resume só ao que é físico, um mundo que está além daquilo que é físico. Para ele, a realidade perfeita não está de nenhuma forma nesse mundo aqui que nós podemos observar, mas está num plano muito superior, acessível somente pela ideia e pela nossa razão, e não pelos nossos olhos. Agora, de todas essas ideias que eu estou trazendo para vocês, para Platão, a ideia de bem é a ideia mais preciosa que ele dizia. É a ideia mais elevada de todas. O bem, para Platão, é aquilo que dá origem, medida e fundamento para tudo. O bem não é uma coisa dentre outras, mas é um princípio supremo. É eterno, é perfeito e também é transcendente. Ninguém consegue ver o bem. O bem é uma coisa que está justamente no mundo da nossa ideia. Platão ele faz uma distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, que também ficou conhecido como mundo das formas. E esse mundo é o quê? É justamente o mundo onde Platão fala do bem, da justiça, da área transcendente que está além dos nossos sentidos. É um mundo que nós só conseguimos nos conectar através da nossa própria racionalidade. Esse é o mundo das formas, das ideias. E perceba como aqui essas características que Platão atribui ao bem, né? A perfeição, a transcendência, o princípio supremo, se nós tirarmos por um momento a palavra amor e colocarmos a palavra Deus no lugar de amor que Platão estava falando, você vai ver que todos os atributos estão totalmente contidos na ideia de um Deus. Veja, Deus ele é um princípio supremo, transcendente, perfeito, necessário. Percebem a similaridade que existe? Mas eu preciso deixar uma coisa clara para que os estudantes de filosofia não venham me atacar. Eu não estou dizendo que Platão falava de um Deus pessoal e falava do Deus do cristianismo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o conceito de bem que Platão tratava na sua ideia, na sua teoria, abre espaço para dar uma ligação para um mundo transcendente que Deus também seja possível. Que isso fique bem claro. Mas vamos lá. Platão ele não para por aí. Ele também abre cada vez mais um mundo transcendente, um mundo espiritual. Veja, se Platão ele dizia que o mundo espiritual ele é possível, então claramente é possível que Deus ele exista. A alma humana, para Platão, é imortal. Ela não nasce com o corpo. A alma humana ela já contemplou as ideias antes de encarnar. Platão acreditava na encarnação. O corpo físico, esse corpo para Platão, é uma prisão que prende a alma ao mundo sensível, ao mundo que eu já expliquei para vocês. A filosofia, então, para Platão, é uma espécie de purificação, um exercício para libertar a alma e conduzi-la de volta ao mundo inteligível, o mundo que Platão chama de o mundo perfeito. O mundo imutável. Então vejam que para Platão a vida é uma jornada de ascensão, um movimento de retorno àquilo que é transcendente. E isso ecoa muito com a visão de que a alma humana ela sempre tem sede de algo maior, de algo que está além do mundo físico. Vejam, de todo o planeta Terra, em todas as culturas, em todos os países, sempre vai existir pessoas que têm essa necessidade, um desejo por algo que supera a matéria, por algo imaterial e espiritual. A sociedade ela almeja por isso. E fazendo a ligação ainda mais direta com Platão, séculos depois, os primeiros pensadores cristãos encontraram em Platão justamente uma base para pensar em Deus. E é isso aqui que eu quero que vocês entendam. O grande pensador e filósofo da Idade Média, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele acreditava que a verdade e o bem eterno do qual Platão ele falava só podia ser encontrada plenamente na pessoa de Deus. Para Agostinho, o que Platão chamava de bem, como eu já expliquei para vocês, era na verdade a personificação do Deus cristão. E aqui a gente já está falando do pensador cristão.
Agostinho de Hipona. Ou seja, Platão ele não escreveu sobre Deus especificamente do cristianismo, mas a sua filosofia ela abriu um caminho. Ele mostrou que existe uma realidade suprema, eterna, perfeita e imutável. Para Agostinho e muitos outros pensadores, essa realidade ela está conectada intimamente com Deus. Então percebam que Platão ele foi um dos primeiros filósofos a abrir uma porta, a abrir um caminho para que o mundo espiritual ele seja um mundo que faça sentido com a nossa realidade. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, todos os outros pensadores cristãos, eles adotaram essa postura desses primeiros filósofos e conectaram com a ideia de um ser transcendente que só pode ser Deus. E aqui eles começaram a apontar justamente para o Deus do cristianismo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? É um vídeo realmente muito riquíssimo em conhecimento. Eu quero muito saber a ideia de vocês. Deixa aqui no comentário e até a próxima.